A Coinbase anunciou hoje que vai cortar cerca de 14% dos funcionários. São mais ou menos 700 pessoas fora da empresa. Oficialmente, a justificativa passa por uma redução de custos, eficiência e adaptação à inteligência artificial. Mas tem uma parte da notícia que para mim é mais importante do que a própria IA. A atividade no mercado cripto esfriou. E isso muda bastante coisa, porque quando o mercado está em alta, uma exchange parece uma máquina perfeita. Todo mundo quer abrir conta, quer comprar, vender e mandar seu dinheiro para lá. Assim o volume aumenta, as taxas aumentam e, por consequência, a receita da empresa aumenta. Ela começa a contratar, expande, começa a patrocinar outras empresas e até compra estádio. Só que no outro lado do ciclo, o filme roda ao contrário. Não necessariamente de um jeito dramático, não precisa ser o fim do mundo, mas o volume cai drasticamente. O varejo some, as pessoas param de operar. Quem comprou caro fica quieto, quem está com medo vende e vai embora. E quem tem convicção retira suas moedas da corretora e manda para a custódia própria. E aí aquela empresa que parecia representar o futuro inteiro da cripto começa a parecer só uma corretora muito grande, muito exposta ao humor do mercado. Isso para mim é uma das coisas mais importantes de entender sobre cripto. Bitcoin não é a Coinbase, o Ethereum não é a Binance. O mercado cripto não é a mesma coisa que as empresas cripto. E as empresas cripto não são a mesma coisa que a tese de longo prazo desses ativos. Parece óbvio, mas em ciclo de alta isso se mistura muito. Quando tudo sobe, parece que qualquer empresa que tenha cripto no nome automaticamente é uma aposta no futuro. Mas quando tudo cai, isso vira ao contrário. Parece que qualquer problema numa exchange prova que o setor inteiro não presta, e as duas leituras são meio desleixadas. A Coinbase cortar funcionários não me diz, sozinha, que o Bitcoin morreu. E também não me diz que é só uma oportunidade óbvia de compra. Mas ela diz uma coisa simples, que o setor está tentando se adaptar a uma fase com menos euforia. E isso é comum. Em bear markets do Bitcoin, ou em fases mais fracas do ciclo, exchanges sofrem porque o modelo delas depende muito de atividade. Elas ganham quando existe movimento. Não importa se a pessoa está comprando ou vendendo, desde que ela esteja operando. O problema é quando o mercado entra naquele estado meio parado, que o preço não anima, as narrativas perdem força, o varejo vai embora, tu começa a ver menos vídeos sobre cripto no YouTube, os grupos de Telegram começam a ficar silenciosos, as pessoas que estavam falando de cripto começam a falar de outros ativos. E esse silêncio também aparece nos números. Em 2022, por exemplo, a Coinbase já tinha sentido isso de forma muito forte. A receita de transações caiu bastante, o volume diminuiu e a empresa fez grandes cortes. Agora em 2026, a notícia tem uma embalagem diferente, porque entra inteligência artificial, automação, eficiência, palavras que toda empresa de hoje em dia usa. Mas o fundo da história ainda conversa com o mesmo problema. Exchange cresce rápido demais quando o mercado está quente e precisa diminuir quando o mercado esfria. E essa diferença é importante, porque quando eu falo que as pessoas tiram dinheiro ou cripto das exchanges, isso não quer dizer automaticamente que ela fica insolvente. Solvência é outra coisa, é a capacidade da empresa de honrar obrigações, ter ativo suficiente, não de estar quebrada por dentro. Não dá para sair dizendo isso sem nenhum dado, mas o fluxo sair da exchange importa porque diminui a atividade. O saldo parado diminui a sensação de abundância e pode também reduzir a liquidez disponível naquele ambiente. Para uma corretora, dinheiro parado ali é muito importante. Cripto, o cliente operando, quando tudo isso desacelera ao mesmo tempo, ela precisa operar de uma maneira diferente. E é por isso que eu acho que essa notícia é mais interessante do que parece. Porque ela não é só sobre demissão. Ela é sobre a diferença entre acreditar em Bitcoin e entender o ciclo das empresas que vivem em volta dele. Eu posso continuar acreditando no Bitcoin em longo prazo
e ao mesmo tempo achar que o mercado cripto está numa fase ruim. Isso não é uma contradição. Na verdade, talvez seja a única forma saudável de olhar para esse mercado sem virar torcedor. Eu respeito muito os ciclos de 4 anos, eu respeito o halving e essa dinâmica meio estranha que o Bitcoin tem de passar por períodos de euforia absurda e depois por períodos longos de muito desinteresse. Não acho que todo movimento para cima seja o início de uma nova alta histórica. Às vezes é só um respiro, e às vezes é só o mercado tentando encontrar preço. É só uma liquidez entrando por alguns dias e saindo logo em seguida. E para quem investe, isso pode mudar a postura. Porque se tu acha que todo repique é o começo de uma nova corrida, tu vai ficar ansioso o tempo inteiro. Tu olha o gráfico como se ele estivesse te devendo uma resposta. Uma alta de 5%, 10% já começa a pensar, já te faz pensar que tu perdeu a chance. E aí tu acaba comprando mal, aí o preço cai, tu fica irritado, aí tu vende mal, depois ele sobe de novo, e o mercado vai destruindo a tua cabeça e o teu dinheiro. Para mim, a parte mais difícil de investir em Bitcoin não é entender a tecnologia, também não é decorar o que é halving, o que é média móvel, ETF, fluxo institucional. Isso ajuda muito, é claro, mas a parte mais difícil é aceitar o tempo que ele fica morto. É aceitar que tu pode passar um mês inteiro sem acontecer nada, pode passar o ano com o preço andando de lado. Tu pode ver uma empresa cripto demitindo enquanto a tese de longo prazo continua de pé. E ao mesmo tempo pode ter uma aquisição bilionária no mesmo dia em que outra empresa está cortando funcionários. E foi exatamente isso que aconteceu agora. No mesmo dia em que a Coinbase anuncia o corte de 14% da força de trabalho, a Bullish anuncia a compra da Equiniti por 4,2 bilhões de dólares. E essa segunda notícia é quase que o outro lado da moeda. A Bullish, que é uma empresa ligada ao mercado cripto, está comprando uma empresa de infraestrutura do mercado de capitais tradicional. Ou seja, ao mesmo tempo em que uma parte da cripto está encolhendo, outra está tentando se integrar ao sistema financeiro tradicional. Isso é muito mais interessante do que a narrativa simples de que cripto morreu ou cripto vai dominar o mundo. Talvez cripto esteja ficando menos parecida com um cassino barulhento e mais parecida com infraestrutura. Menos promessa gritante, menos varejo desesperado tentando multiplicar dinheiro em poucas semanas e mais empresas tentando resolver a questão da custódia, da liquidação, tokenização e integração com o mercado tradicional. Isso não é necessariamente bonito. Na verdade, para quem entrou em cripto pela ideia mais rebelde, isso pode até parecer meio frustrante, porque parte do mercado que nasceu com estética de ruptura está sendo absorvida por bancos, gestoras, empresas reguladas, produtos institucionais e estruturas que lembram muito o sistema que a cripto dizia querer substituir. Mas mercado é assim mesmo. Uma tecnologia nasce com um discurso de ruptura, depois vem dinheiro grande, depois vem regulação, depois vem um produto financeiro, uma taxa, um compliance, uma apresentação em PowerPoint dizendo que aquilo vai aumentar a eficiência operacional. E isso é totalmente sem graça, mas é aí que as coisas ganham escala. Talvez seja o ponto mais honesto para falar sobre hoje. O futuro da cripto pode ser bem menos emocionante do que as pessoas imaginavam. Pode ser menos sobre ficar rico rápido e mais sobre infraestrutura financeira funcionando por trás. Pode ser menos sobre comprar qualquer moeda e esperar um 100x, e pode ser mais sobre entender quais ativos realmente sobrevivem quando o barulho vai embora. Porque o barulho sempre vai embora. No bull market parece que todo mundo acredita, mas muitos só acreditam enquanto está subindo. Quando ele começa a cair, quando as criptos caem, a crença desaparece muito rápido. Isso não é uma crítica moral, é só um comportamento natural. As pessoas suportam risco quando estão ganhando, e quando começam a perder, descobrem que não tinham tanta convicção assim. E por isso que as exchanges sofrem nesses momentos. Não é só porque o preço caiu, é porque a disposição emocional das pessoas muda. Um investidor que operava todo dia para de abrir o aplicativo. O iniciante que queria comprar cripto
volta para a renda fixa, o influenciador digital troca de assunto, o curioso some e quem fica muitas vezes fica mais quieto, mais defensivo e mais preocupado em proteger patrimônio do que girar a carteira. Isso bate direto na receita dessas empresas e também bate na percepção pública do setor. Porque quando uma empresa como a Coinbase demite, a leitura imediata é: tem algo errado com cripto. Só que talvez a leitura melhor seja: tem algo cíclico acontecendo na indústria cripto. E o ciclo não é detalhe nesse mercado. Ciclo é parte da estrutura. O Bitcoin tem essa característica brutal de alternar períodos em que parece inevitável com períodos em que parece abandonado. E essa alternância cria muita ilusão. Na alta, todos acham que entenderam, e na baixa, todos acham que foram enganados. Mas talvez a verdade esteja no meio. O ativo continua existindo, a rede continua funcionando, mas o preço e a indústria em volta dele passam por ciclos de excesso e ajuste. O excesso é fácil de ver depois que passa. Empresa contratando demais, exchange pagando caro por marketing, projeto sem receita valendo bilhões. Influenciador falando de aposentadoria aos 25 anos. Pessoa que nunca estudou o mercado explicando alavancagem. Isso tudo parece normal enquanto o preço sobe, mas depois, quando a maré baixa, vira um constrangimento. O ajuste vem depois. Corte de custo, menos patrocínio, menos evento, contratação, volume, menos euforia. E curiosamente é nesse período mais chato que as decisões importantes costumam ser tomadas. Eu não estou falando isso como uma recomendação de compra. Não é tipo, agora é a hora. Eu não tenho essa certeza e sinceramente desconfio de quem tem. Mas acho que essas frases mais frias servem para separar tese de impulso. Se tu compra Bitcoin só porque está subindo, tu depende muito desse barulho. Mas se tu compra porque tu entende o papel que ele pode ter no teu patrimônio, aí a conversa é outra. Ainda tem risco, ainda pode cair muito, pode ficar anos sem entregar nada, mas pelo menos a decisão não depende da manchete de cada dia. Isso vale para mim também. Eu não olho para uma notícia dessas pensando pronto, acabou. Mas eu também não olho pensando ótimo, agora vai explodir. Eu olho pensando que o mercado está dando mais um sinal de maturação dolorida. A parte especulativa encolhe, a parte institucional tenta avançar, as empresas ajustam custo e o varejo sai de cena. Mas em todos esses momentos, o Bitcoin continua ali, sem pedir opinião, produzindo bloco atrás de bloco. Tem uma frieza nisso que eu acho importante. O mercado não liga para a tua ansiedade. Ele não liga se tu precisa que o preço suba ou se tu quer se sentir inteligente por ter comprado. Só vai andando, às vezes com euforia, às vezes com tédio, e às vezes com uma pancada que parece injusta. Por isso, para mim, investir em cripto exige menos fantasia e mais estrutura. Não adianta só acreditar. Tem que saber quanto do teu patrimônio faz sentido estar exposto. Tem que saber onde tu guarda. Tem que saber qual parte tu aceita ver cair sem entrar em pânico. Tem que saber diferenciar ativo de empresa, narrativa de fluxo e ciclo de tese. Porque quando tu não faz essa separação, qualquer notícia vira uma ameaça existencial. A Coinbase demitiu? Então Bitcoin morreu. A Bullish comprou uma empresa? Então o cripto vai dominar Wall Street. Stablecoin de banco europeu? Então o sistema inteiro vai virar uma blockchain. Mas calma, cada notícia diz uma coisa pequena. O trabalho é juntar essas coisas sem forçar uma conclusão maior do que elas permitem. A notícia da Coinbase diz que o ambiente está mais difícil para exchanges, mas a notícia da Bullish diz que as empresas cripto ainda estão tentando comprar espaço dentro do mercado tradicional. A movimentação dos bancos em stablecoin diz que o dinheiro digital virou assunto sério demais para ficar só dentro de uma bolha. Juntar essas notícias mostra um setor mudando de fase. E talvez essa seja a melhor forma de olhar para a cripto agora. Não como uma festa ou como um funeral, mas como uma indústria que parece estar diminuindo de um lado e criando infraestrutura do outro. E para quem busca emoção, isso é meio decepcionante.
mas para quem pensa em patrimônio talvez seja mais útil. O patrimônio não se constrói só nos momentos em que tudo parece óbvio. Muitas vezes ele depende de atravessar fases confusas sem precisar transformar cada oscilação em uma história épica. E é esse cuidado que eu tento ter com o Bitcoin hoje. Eu continuo achando que ele tem um papel importante. Não preciso fingir que exchange demitindo é irrelevante. Também não preciso transformar isso em uma prova de fracasso. É só mais uma peça do ciclo. A indústria que cresce rápido demais na alta precisa se reorganizar na baixa. As pessoas que entram pelo preço, saem pelo preço. As empresas que dependiam de euforia precisam encontrar receita mais estável. E os ativos que realmente importam precisam sobreviver ao período em que quase ninguém quer falar deles. No fim, talvez a pergunta não seja se cripto acabou ou se vai explodir de novo. A pergunta melhor é: o que sobra quando o volume cai? Quando o varejo some? E quando as empresas cortam custo? E quando a narrativa fica menos divertida? Se a resposta for nada, então era só uma euforia. Mas se ainda sobra rede, liquidez, desenvolvimento, infraestrutura, reserva de valor e integração gradual com o sistema financeiro, então talvez o mercado esteja só passando por aquilo que todo ciclo exige: uma limpeza lenta, desconfortável e necessária. E para mim, essa que é a notícia de hoje. Não é só a Coinbase demitindo, é o mercado cripto, lembrando que nenhuma indústria vive só de bull market.